Olá, no ar o Rio Grande que dá certo. No programa de hoje vamos falar sobre crédito educacional. Recebemos o superintendente da Fundacred no Rio Grande do Sul, Nível Delgado. Seja bem-vindo, obrigado pela presença conosco. Osíris, obrigado. Diego, obrigado pela oportunidade. Prazer tê-lo aqui na nossa bancada. Já anuncio também, Diego Casagrande participa dessa entrevista, nosso colega da Band News, da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Diego, obrigado pela presença conosco. Muito obrigado. A Fundacred surgiu no berço de uma das grandes entidades que é patrimônio do Rio Grande, que é parte do Rio Grande que dá certo também, que é a Aplub, né? É lá no antigo, década de 80, do crédito educacional, que eu me lembro bem, dentro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o crédito Aplub para os estudantes, né? Foi ali que foi o nascedor dessa modalidade que geriu a Fundacred. Exato. Houve uma sinergia e uma conjunção de interesses, tanto da instituição de ensino, a Pontifícia, quanto da Aplub. E, à época, buscaram um modelo colombiano que já obtinha bastante sucesso e trouxeram para o Brasil como pioneiros nessa modalidade de crédito educacional de círculo virtuoso, como a gente gosta de dizer, e a partir de então, uma trajetória de sucesso. Ali começou como carteira, né? Exato, como carteira. Dentro da Aplub, depois, em 72, 74, houve a fundação dessa instituição, da Fundação de Crédito Educativo, antigamente denominada Fundação de Aplub de Crédito Educativo, e desde então a gente tem obtido bons resultados. Nós fizemos, né, Osíris, faculdade de jornalismo, ali anos 80, 90, né? Na nossa época era o crédito educativo da Aplub. Isso. Hoje é Fundacred. Fundacred, com uma denominação CRED-S, do produto específico para instituições de ensino superior. Por que a mudança? Houve uma pesquisa, e isso foi um trabalho desenvolvido em 2014, com todas as instituições de ensino parceiras, já conveniadas da Fundação, e a nomenclatura Fundaplub tinha uma certa resistência por conta da sua pronúncia para os estudantes. A partir daí se desenvolveu um trabalho de entendimento, né, da própria plataforma, se identificou a necessidade de criar um nome, né, para o produto, por isso se denominou CRED-S, para que os estudantes tivessem acesso de uma forma mais facilitada à plataforma, e também de alterar a denominação para Fundacred. E aí foi 2015. 2015. Isso foi estratégico, então? Foi estratégico, foi estratégico. Uhum. Com base em pesquisa, demanda de mercado. Demanda de mercado. Foi um trabalho assim, feito instituição a instituição mesmo. Bom, e demanda de mercado tem, né? Para quem deseja estar numa instituição privada de ensino superior e não tem condições de aportar os recursos, de pagar. Sim, o Brasil só em 2016 financiou estavam no programa, que é o maior programa, que é o do governo federal, 2.400.000 estudantes estudando com crédito educacional do FIES, né? Conhecido FIES. Em que momento ela desgruda da Aplub? Ganha autonomia, se transforma numa outra Na década de instituição? 80, ela já tinha uma autonomia orçamentária e de administração já desde a década de 80. E levou o nome, né, até por uma consideração institucional até 2015. E aí se tornou nacional? Ela já vem nacional desde a década de 80 também. Ela cresceu nas instituições confessionais, principalmente nas PUCs, né? Nas católicas, por conta de uma indicação da própria instituição aqui do Rio Grande do Sul. E a partir de outras visitas, ela cresceu até 2014 com 28 instituições de ensino superior no Brasil como um todo, em todas as regiões do Brasil. E 2015 até agora a gente teve um crescimento, né, bastante significativo. Estamos com 110 instituições. 110. Quer dizer, o estudante chega na instituição e diz o seguinte: olha, eu não tenho condições de pagar. Não tenho, minha renda não comporta, minha renda familiar não comporta. A instituição é que vai orientar este estudante a procurar a fundação. Em campanhas conjuntas com essas instituições, nós desenvolvemos estratégias para que o aluno que de fato necessite daquele financiamento, né, do crédito educacional, seja impactado. Seja por conta dele não saber que pode desenvolver aquele talento e estudar naquela instituição e, portanto, não vai prestar o vestibular. Então, a gente acaba por, em campanhas de mídia digital, de marketing digital, impactá-lo, seja para aquele que está com uma dificuldade financeira, também via campanhas a gente acaba por... Agora me perdi. Antes mesmo dele entrar na instituição educacional.
Antes mesmo. Desde das campanhas de vestibular, passando por vestibulandos que não vêm fazer matrícula, para aqueles que fazem matrícula em poucas disciplinas, Já em tem uma parceria com prospecção ali, então. Exatamente. Aqueles estudantes que têm dificuldade financeira para arcar com a mensalidade também, nós desenvolvemos algumas campanhas com esses estudantes. Aqueles que saem por conta de inadimplência, que é uma modalidade fantástica, que é poder transformar o débito em contrato de crédito educacional para que ele retorne à instituição com uma segunda chance. Falou lá no início, né, do Creduc, lá da Pontifícia Universidade Católica, ainda vinculado com a PUC, com o modelo colombiano. No que evoluiu esse modelo de lá para cá e no que ele divergia justamente do crédito estatal que era vinculado à Caixa Federal? Desde o princípio, a condição ou a oportunidade que se criou era reduzir o esforço da instituição de ensino para com aquelas bolsas e descontos, né, e criar um modelo que se retroalimentasse. Essa é uma plataforma que se manteve com as mesmas condições desde então. Ou seja, o estudante ele sabe que vai ter que restituir aquele crédito, ou seja, ele assume um compromisso, ele e um fiador, né, e, portanto, é um compromisso assumido em contrato, né, ele sabe que vai ter que se desenvolver profissionalmente para poder cumprir com essa agenda e, portanto, isso tende a manter a retroalimentação. Isso não mudou de lá para cá. O modelo colombiano, atualmente, ele difere um pouco porque ele busca recursos do Banco Mundial, diferentemente da... Esse vem do FIES. Exato. E o índice de inadimplência? O nosso é bastante reduzido, muito por conta de que, se nós não conseguirmos recuperar esses valores, nem a instituição de ensino vai manter o programa, nem nós, enquanto fundação, vamos conseguir a nossa receita, que advém exclusivamente dessa recuperação. E, portanto, a nossa inadimplência é bastante reduzida. Em 90 dias é 6,9%, que é muito abaixo inferior do ao mercado, e 180 dias até 10 anos, que é o método de avaliação enquanto tem uma cobrança judicial, é de 4,7%. Eu queria entender bem, Nívio, a diferença entre o FIES, do governo federal, né, e o Fundacred. Certo. Objetivamente, assim, as diferenças, porque o de vocês, na verdade, é privado, né? Privado. O programa do governo federal, via FNDE, ele funciona com aportes, né, ou então com troca de tributos, né, por conta dessa concessão de crédito, e o da fundação, a instituição deixa de receber num primeiro momento do aluno, do estudante, e passa a receber após a formação dele enquanto estiver restituindo o crédito. A Fundacred é que vai pagar? A Fundacred administra esse fundo. Tá, perfeito. Mas vai receber depois que ele se formar? Então, para a instituição, é mais imediata o aporte, né, por conta do governo federal via FNDE. E, diferentemente da fundação, em que ela tem que aguardar o primeiro ciclo se fechar para que ele se retroalimente e dê uma sustentabilidade para o programa. Por que muitos vão buscar Fundacred, mas não entram no FIES? As regras do FIES, elas se restringiram para um público bem específico. Tanto é que em 2016 e agora em 2017, o volume de concessões chegou a 60% das vagas disponibilizadas. Então, muita gente que tenta, né, acessar esse programa, ou por conta de que o percentual é um pouco mais reduzido, ou porque tem alguma dificuldade na própria contratação mesmo, ou porque não se encaixa no perfil, acaba, então, procurando uma modalidade que tem uma taxa bastante interessante, que é 0,35% ao mês não capitalizada, isso é um modelo padrão em todas as instituições, que ao fim e ao cabo vai dar 4,2% ao ano não capitalizado, que é uma taxa baixa. Para o bolso do estudante é absolutamente... Para os padrões brasileiros em qualquer... Não capitalizado é inexistente, não tem outra... Quanto antes ele terminar o curso, melhor para ele também. É melhor para ele também. Porque isso já está previsto na modelagem da Fundacred. Exato. E também é uma preocupação que a Fundação tem de não criar um lapso temporal, ou seja, não criar uma carência para que ele mantenha um fluxo de caixa, né, entre aspas, né, no seu bolso e pagando 50%, após a formatura segue pagando, né, praticamente aquele mesmo valor para restituir o crédito que ele tomou. Hoje, a Fundacred tem quantos estudantes vinculados ao programa de crédito educativo de vocês? Nós vamos fechar 2017 com 18 mil estudantes estudando com CredES. E a fatia do Rio Grande do Sul é quanto?
Ela reduziu um pouco por conta dessa expansão que nós tivemos em 2015 e 2016. Ela chegou a comportar 66% de todo o volume. Atualmente é 33%. Sempre que cresceu no resto do Brasil. Nós não estamos em 4 estados e trabalhando para atingir todas as unidades federativas. E agora na crise, como é que está? Apesar disso, vocês têm divulgado que vem crescendo o número de concessões de crédito educativo da Fundacred. Em 2016, nós crescemos 145% em relação a 2014. Opa. 2017, 89% em relação a 2016. E devemos fechar em 100% de crescimento sobre 2017 sobre 2016. Como é que a gente explica isso? Porque o país vive uma crise econômica. E houve um refluxo na área da educação também, não é? Que nós nos colocamos de uma forma bastante estratégica para as instituições. Isso foi verdadeiramente o que nos colocou em destaque no mercado. E falo isso pessoalmente. Eu estive em dezenas de instituições de ensino superior no Brasil, de 2014, 2015, ainda em 2016 fiz muito isso, para entender a realidade de cada instituição de ensino. Ou seja, nós fizemos uma alfaiataria do modelo para cada instituição de ensino que tem uma modalidade específica de composição de mensalidade, descontos específicos, para chegar na instituição e levar uma plataforma de soluções muito personalizada. E acabamos nos tornando parceiros estratégicos para essas instituições. Ou seja, em vez de levarmos um aluno pagando 50%, ou melhor, em vez de fazermos com que os alunos deles pagassem 50%, levamos novos alunos pagando 50%, para cumprir com a nossa obrigação, que é reduzir a ociosidade nas escolas. Então, esse volume cresce por conta disso, com campanhas digitais e presenciais também nas instituições de ensino. A gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente vai ampliar mais esse espectro da Fundacred e a fatia aqui do Rio Grande do Sul. Em seguida nós retornamos. Estamos retornando com o Rio Grande, que dá certo, hoje falando de crédito educacional com o superintendente da Fundacred no Rio Grande do Sul, Nível Delgado. Participa dessa entrevista também nosso colega aqui da Band News e da Rádio Bandeirantes, Diego Casagrande. Diego tinha uma pergunta engatilhada no último bloco, Sim. Eu peço que faça, Diego. Nível, tem milhares de pessoas nos assistindo, jovens ou seus pais, ou seus cuidadores responsáveis. E estes jovens têm o desejo de fazer um curso superior, mas na ponta do lápis não tem condições hoje. Em alguns casos já concluíram o ensino médio ou estão prestes a concluir o ensino médio. O que dá para dizer para esta juventude? Bom, não tem dinheiro hoje, mas daqui a pouco o curso superior pode abrir uma janela de oportunidades e a partir dessa janela pagar o curso depois. O que tu, como o diretor superintendente da Fundacred, diz para esse jovem e para os seus familiares? Bom, primeiro que investir em educação é algo extremamente rentável. Pesquisas demonstram, e eu tenho uma pesquisa específica do IBGE que demonstra que a faixa de renda de quem tem graduação é 145% superior à de quem não tem graduação. Ou seja, o retorno sobre este investimento, ele de fato acontece. Pós-graduação pode chegar a 6 vezes o valor de quem não tem pós-graduação para quem tem pós-graduação. Ou seja, é importante investir em educação. Se quer desenvolver um talento, que se identifica que tem uma vocação, procure saber nas instituições que têm interesse em desenvolver esse aprendizado, se possui ou crédito do governo, ou de alguma iniciativa privada, instituição financeira, ou mesmo da própria Fundacred, como o CredES. No nosso site nós temos a rede de instituições conveniadas de uma forma bastante fácil de pesquisar, mas invista em educação porque é algo que de fato traz um retorno. Eu mesmo falo de cátedra, me desenvolvi profissionalmente com crédito educacional, consegui restituir de uma forma bastante tranquila porque apostei nessa modalidade via crédito educacional. Interessante isso. Qual é a tua formação? Sou advogado. Advogado. Então, tu fizeste o direito com crédito educativo. Fez o usufruto. Usufruto. É isso aí. Pós-graduei, depois MBA, tudo com crédito educacional. Tudo com crédito educativo. Interessante. Não é só para o bacharelado. Não, pós-lato estrito sensu. Interessante. Nós temos uma plataforma com outros serviços para cursos técnicos, né, que é o Creditec, para instituições que operam cursos técnicos regulados pelo Ministério da Educação.
Atualmente nós lançamos também o Credicop para empresas que querem investir no seu capital humano, que é um crédito educacional corporativo. Dentro da empresa, Dentro da empresa, que é um modelo que a Fundação já faz. Para a qualificação do funcionário. Para a qualificação. Isso é muito bacana. E mais recentemente o Credinex, que é para cursos livres de certificação, que acabamos entendendo que o mercado também exigia esse tipo de modalidade, as empresas exigiam porque não queriam somente investir em educação de nível superior. Muda o júri e a carência desses cursos, de acordo com a modalidade? É sempre de acordo com o período que ele cursou. Se ele faz um curso de 2 anos, ele restitui, né, paga em 4 anos, metade diretamente para a instituição e a outra metade restitui via crédito educacional. Tem que ter um fiador, né? Isso é um negócio importante. Tem que ter. Ele é um fator que, de fato, engaja a restituição e é uma aposta conjunta também. Muitas vezes é um familiar e atualmente pode ser pai e mãe, que era um ponto que fomos muito demandados pelos estudantes, né, essa possibilidade. Atualmente pode ser pai e mãe, e na maioria das instituições pode ser pai e mãe. Antes não podia? Antes não podia. Não podia. Tem que ter patrimônio, tem que ter renda. Como é que vocês fazem a avaliação do fiador? Uma renda compatível com o valor da mensalidade. Cada instituição possui um regulamento e nesse regulamento traz essa A Fundacred não faz distinção de tipo de cursos? Humanas, letras, exatas? Não. Muitas vezes a quantidade de vagas para esses tipos de cursos... sim, daí muda. Muda por conta da ociosidade nas instituições de ensino. Qual é o valor médio hoje da mensalidade? Médio nível Brasil, R$ 700. 700. Então, por exemplo, se ele conseguir entrar no crédito educativo, pegou um fiador, pode ser pai, mãe, que tem a renda para isso, a fiança para ele lá, ele entra no crédito educativo, ele vai pagar 350 por mês durante o curso, considerando, né, esse valor de 700. Quando ele se formar, ele vai pagar também durante um período projetado, se ele levou 4 anos, ele vai levar mais 4 anos pagando mais 350. Mais 350 atualizado pelo valor da mensalidade da instituição ou por um índice governamental, normalmente INPC ou IGPM, e a taxa de 0,35 ao mês não capitalizada. Mas não se torna impagável, esse que é o ponto, né? Não se torna impagável. Porque, primeiro que a taxa não é capitalizada e a incidência de correção são valores que acompanham a economia, né? Tanto o INPC como o IGPM são índices que acompanham a economia, quanto a mensalidade também. Tu disseste que fez uma peregrinação pelas instituições de ensino, né? Vendo a peculiaridade de cada uma. A Fundacred tem modalidade de acordo com a especificidade da instituição. Ela que tem a estratégia desse programa vem da instituição. Nós visitamos a instituição, entendemos a realidade, composição de mensalidade, políticas de desconto, né? Aonde está a ociosidade nas turmas e nos cursos, e montamos um programa muito adequado, muito personalizado para aquela instituição especificamente. É mais fácil lidar com a instituição privada, obviamente, né? Sim, a gente não lida com instituição pública, somente com instituição privada. Porque a formatação casa com o que a Fundacred tem hoje, né? Exato. Qual é a percepção da Fundacred para o Estado do Rio Grande do Sul? O Estado ele é eminentemente com instituições de ensino comunitárias e confessionais, elas estão bem, diferentemente do que a gente vislumbra, né, e visualiza para outras instituições que não são dessa natureza, ou porque tem mantenedoras que conseguem equilibrar o orçamento, ou porque se prepararam ao longo do tempo para esse tipo de crise. Tanto porque buscam autonomia com programas, né, como o da Fundacred, não dependem especificamente ou exclusivamente de fundos de investimentos, né, que aportam recursos imediatamente, com taxas, né, muitas vezes elevadas, tanto para o aluno quanto para a instituição, e também não dependem do governo. Então, essas instituições estão bem por conta de estarem preparadas para esse tipo de momento que a gente vive hoje. Aproveitando o nível que tu atuas numa área de financiamento educacional do ensino superior, tá? O que nós temos que fazer, na tua opinião, na tua avaliação, para melhorarmos o IDH brasileiro, o Índice de Desenvolvimento Humano? Saiu agora mais uma vez esse relatório da ONU. Nós estamos sempre oscilando ali, 76ª, 79ª, 80ª posição, ou seja, a gente patina. Que choque que nós temos que dar para mudar esse quadro? Particularmente, eu acredito que
o investimento que se faz em ensino superior poderia ser migrado para a educação básica. O investimento público. Investimento público. São Isso bilhões, poderia, né? O volume de 2010 até 2014, ou melhor, até 2016 foram 55 bilhões. É um programa absolutamente necessário, né? Mas penso que ele poderia ser dividido para essa categoria de estudantes, que é a da educação básica, que formará o nosso cidadão. Para melhorar a base da pirâmide. Exato, melhorar a base da pirâmide. Botar, quem sabe, o turno integral nesse Brasil todo, né? Seria um caminho. O turno integral, quer dizer, os países desenvolvidos, a criança entra às 8 da manhã e sai às 4 da tarde, ou às vezes até depois. Isso, além de de resolver um problema para os pais que podem trabalhar e não ter uma despesa, né, a mais com uma creche ou mesmo com uma babá, né, daqueles que podem, dá uma tranquilidade e ainda cria um desenvolvimento muito mais completo, né, com a educação de turno integral. É que hoje o universitário chega praticamente sem base, né, na faculdade. Essa é a questão. Em função justamente do ensino médio, como é chamado hoje, né? Volto a dizer, né? É um programa absolutamente necessário, o FIES, eu considero absolutamente necessário, até para criar a cultura do crédito educacional, para criar a cultura de que é algo que você recebe e depois tem que restituir, né? Isso tem que ser bem trabalhado e engajar mesmo o estudante para que ele tome ciência de que aquilo ele vai ter que restituir para que outro, né, possa se beneficiar. Como também foi uma forma de dar acesso a quem tinha renda reduzida. Isso tem uma pesquisa também recente, que o volume de 2010 até 2015 de pessoas que tinham renda até um salário mínimo e meio acessarem ao ensino superior cresceu 400%. Então, foi absolutamente necessário como um programa de desenvolvimento social. Não há dúvida quanto a isso. Mas eu penso que um pouco desse recurso poderia ter sido investido na educação básica. Qual é o perfil do jovem hoje que busca o Fundacred? O perfil de 25 a 30 anos, na grande maioria, ou seja, já tem um entendimento, né, de que ele precisa e pode acessar a academia para poder aumentar a sua renda e está espalhado pelo Brasil como um todo. Instituições confessionais, comunitárias, né? As instituições... A grande maioria já trabalha. Já trabalha. A grande maioria já trabalha. E tem um curso que é mais específico, medicina, direito? Mas o curso direito e administração são os cursos que de fato mais buscam o crédito, assim, ranqueado, né? Nós formamos muitos advogados, né? E poucos engenheiros. Poucos engenheiros. Mas a engenharia tem crescido em números de concessão, assim, de uma forma bastante... O Brasil tem um dos maiores índices per capita de advogados formados, né? Sim. E o pessoal precisa trabalhar depois, né? Ou sair da carreira, como eu fiz, né? Sair da carreira, claro. Mas é um país que litiga muito, né? Aí é que está. Entra na justiça muito, tem muita demanda. Né? Então, tem um espectro aí para se atuar. Mas os grandes países cresceram gerando engenheiros, cientistas e outras áreas, né? Não só advogados, né? Nada contra. Mas o sujeito pode ser bacharel e atuar em outras áreas. Sim. Nos Estados Unidos fizeram o college, né? Que é uma primeira formação. É verdade. Né? Não, e é uma formação que todos deveriam ter a uma medida, né, razoável para poder, de fato, contribuir com a sociedade de uma forma mais presente e atuante, assim, no sentido de justiça, de conhecimento do que é o modelo jurídico brasileiro. É um curso bacana de ter um volume tão expressivo, assim, de cidadãos graduados. Claro. Exatamente. A gente estava falando a comparação entre Fundacred e FIES. Só que a inadimplência do FIES é elevadíssima. Como é que busca esses valores não pagos? Que percentual de estudantes não pagam? A última verificação que eu tive acesso dava conta de que, isso foi em janeiro, um pouco mais de 50% estava inadimplente nos 90 primeiros dias, né? Isso das concessões de 2010 em diante. É um trabalho que é um trabalho árduo, caro, sem sombra de dúvida é a parte mais cara do processo. Tem base de negociação, né? A negociação, a tenacidade em algumas situações, porque de fato o estudante e o fiador precisam entender que aquele recurso não é um recurso a fundo perdido. A fundo perdido, ele tem, né, uma função social que é retornar
para o programa, para beneficiar novos estudantes. E cada vez mais, né? E ampliando, né, a oferta. Exato. Para ganhar escala, ele precisa ser sustentável. O próprio FIES, para que ele ganhe escala que é desejada, para aumentar o IDH, por exemplo, né, em níveis de educação superior, ele precisa demonstrar que de fato é sustentável. E para isso, né, a cobrança ela deve ser efetiva quando, né, na medida necessária, obviamente, né, alguma negociação para dilatar, mas sempre que se dilata o prazo, né, se estabelece um furo no orçamento como um todo. Né? Tem que ter um limite, claro, para esse tipo de situação. E o estudante Fundacred, a média dele termina no número de anos normal do curso? Sim. Sim, porque ele já bota uma data de previsão de formatura e recebe uma orientação nesse sentido. Né? Obviamente, em algumas situações há prorrogação por conta de fatores, né, adversos à grade curricular, mas a média é que ele se forme dentro da grade curricular, da matriz curricular ideal. O que tu acha que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu penso que o que a Fundação fez é um modelo que pode dar certo para qualquer instituição, seja governamental, seja ela privada. Se abrir para consultorias, olhar o mercado com uma visão muito de ouvinte mesmo, aquela escuta genuína, aquela presença genuína. O que a gente fez foi, mesmo com uma trajetória de 45 anos de sucesso, se voltar ao mercado, entender o mercado de uma forma bastante particular e abrir para consultorias externas, e isso a gente fez nas áreas de tecnologia para processo, para produto, produtizou nossa plataforma de serviços, né, com consultorias externas de branding, e para a gestão de pessoas também, porque essas consultorias trazem skills que mesmo uma instituição com 45 anos não tem. E o Rio Grande precisa um pouco isso, se abrir para essas novas, né, novos ventos, novas ideias, e isso de fato se traduz em sucesso. A Fundação certamente só conseguiu atingir os números que ela atingiu por conta dessa postura, né, muito aberta e com uma presença genuína na escuta do mercado, sem sombra de dúvida. Nível Delgado, superintendente da Fundacred, obrigado pela presença no nosso Rio Grande que dá certo. Diego Casagrande, obrigado também. Retornará em outras edições. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima oportunidade.